Olá, meus queridos. Hoje eu vim trazer aqui para vocês um filme. Filme, Kleber, é isso mesmo. Por quê? Porque tem a ver com luto, que é a minha especialidade. E é um filme fantástico. Ainda que ele não trouxesse uma série de ensinamentos sobre o luto, vale muito a pena. É um filme com Tom Hanks, ou seja, só ele já dispensa apresentações. Está em vários streams. HBO é um dos lugares que eu sei que esse filme está. Então, Pior Vizinho do Mundo. O que é a temática? Qual que é o ensinamento? Então, se você ainda não viu e quiser ver primeiro, antes de continuar esse vídeo, vá lá e assista. Se você não se importa em ter apenas ouvir agora aqui a parte técnica, né, do filme, a parte terapêutica do filme, e depois assisti-lo, também está tudo certo. A primeira coisa que eu quero falar é trazer o personagem principal aqui, o Otto, como ele mesmo diz, O-T-T-O. Ele é um mal-humorado, uma pessoa aparentemente amargurada, e é isso que ele traz, por isso que ele é tido como o pior vizinho, porque ele trata todo mundo de maneira muito ríspida, muito seca. E aí o filme vai contando a história, como que ele se tornou essa pessoa, que de repente ele tinha até essas tendências, porém, devido à esposa que ele tinha, isso era adoçado, porque como ele mesmo dizia, ela era o que trazia o colorido da vida dele. Bom, vamos então a algumas características que eu queria estar falando sobre o Otto. Otto, nós percebemos durante o filme que ele é uma pessoa extremamente rígida, sem, como eu posso dizer, sem, não tem meio termo com ele, né? Ele é uma pessoa muito direta e tem que ser daquela forma que ele fala que tem que ser, muito certinha, muito correta, extremamente controlador. Tanto é que numa parte do filme, quando até então a namorada dele pergunta o que ele queria de profissão, o que ele queria estudar. Ele fala, acho que engenharia, se eu não me engano, e o interessante é o que ele diz na sequência. Ele fala por quê? Porque lá eu consigo entender como as coisas funcionam e assim ter controle sobre elas. Então, desde o começo, mostra que ele é uma pessoa extremamente controladora e necessita de controle. Isso já traz um grande aprendizado para quem vive o luto. Esse é o perfil mais difícil de aceitar e de conseguir seguir a vida. Pessoas extremamente controladoras têm um embate muito forte com a morte, porque a única coisa é que elas não têm nenhum tipo de ferramenta, de coisas que elas possam fazer para driblar a morte. Então ela dá a última palavra. E isso, para quem é controlador, é realmente a morte, a nível psíquico falando. Então, elas brigam o tempo todo. E quando nós estivermos brigando com a morte, com o luto, não se fecha, não se encerra o ciclo. Porque a última fase do luto é a aceitação. É quando eu entendo que tudo tem um momento, tudo teve um espaço na vida, um aprendizado, e agora ele se encerra e deve se iniciar outro ciclo. O filme vai falar exatamente dessa dificuldade. Ele ficou parado no tempo, né, quando ele tem então a perda da esposa e depois dessa perda é como se a vida tivesse sido injusta com ele. A vida já era injusta de acordo com a visão dele em algumas situações e a gente até entende, né? Algumas pessoas se identificam muito no filme por causa disso, porque ele defende o correto. E aí a vida ela é meio que madrasta entre aspas com ele e ele entende então como se fosse um castigado pela vida e por isso então ele é mal-humorado, ele traz então uma amargura. Por quê? Porque a vida não sorriu para ele e não tem por que ele sorrir para a vida, porque a única pessoa que fazia ele sorrir tinha partido. E a gente vai entendendo também nosso papel de dependência e codependência uns com os outros. Como que nós temos que ser livres. O amor verdadeiro é o que liberta. Então, eu amo, vai fazer muita falta, com certeza, mas eu consigo prosseguir a vida sem o fulano. Em honra ao fulano, inclusive, eu resolvo ser feliz porque é o que fulano queria para mim. Quem realmente ama e justifica na fala que a vida parou porque o motivo da vida dele foi embora, está desonrando quem partiu, não está honrando. Porque a pessoa que partiu, com certeza, não te quer na cama, não te quer deprimido, não te quer triste. Então pensa bem o que você tem feito usando o fulano para justificar o que você tem estado, como você tem estado.
E aí você pode até dizer para mim, mas Kleber, eu não encontro alegria nenhuma na vida. Para isso existe a terapia, para isso existe a psiquiatria, existe medicação para ajudar a mexer nessa química que foi alterada pela dor. Hoje, o Manual de Transtornos Mentais, o DSM-5-TR, que é o último, ele vai dizer que existe até o luto patológico, né, o luto prolongado. O que a medicina, a ciência entende? Passou-se um ano, os sintomas permanecem, se agravaram, quer dizer que já não é mais um simples luto, é um luto patológico e deve ser olhado. E a gente percebe que o Otto não procurou nada, ele apenas assumiu aquilo para si, aquela tristeza, aquele luto, e se fechou e morreu junto lá com a esposa. Tanto é que acontecem coisas durante o filme, que eu não vou dar o spoiler do filme também inteiro, que demonstram a não aceitação dele, né, da morte da esposa. Outra coisa que a gente pode perceber também é que ele é fechado ao novo. Faz parte desse perfil dele, o que complica ainda mais o processo de liberação e de fechamento do luto. Por quê? Porque ele é aquela pessoa que tem, como ele diz, né, valores que não podem ser alterados. Então, toda vez que eu tenho uma visão mais fechada, mais bloqueada, é aquela pessoa que vai olhar para o céu e falar: ah lá, o céu é vermelho, e para ele é vermelho e ponto. Não adianta você falar que é azul ou que não é azul, enfim. Por quê? Porque a minha verdade tem que sobrevalecer. E aí isso dificulta muito o processo, inclusive terapêutico, porque ele acha que ele está com a razão, que ele está certo fazendo aquilo. Ele não percebe que enquanto ele permanecer nisso, a vida não vai sorrir mesmo para ele, porque ele não sorri para a vida. A vida devolve para você aquilo que você emana. Guarda isso no teu coração. Se para você tem sido tristeza, maldição, praga, é isso que a vida vai te dar, porque é isso que você está proclamando e dizendo. Então a gente fica muito claro. E aí eu acho foi lindo esse filme, é realmente muito bonito, porque a história vai como se a vida tivesse forçando ele a olhar de uma maneira diferente. E dá a entender o filme que, na verdade, a esposa que já faleceu está por trás disso, no sentido de querer o bem dele, de querer que ele se movimente para a vida, dele aceitar a partida dela e continuar a vida dele. É óbvio, se nós tivéssemos aí, independente da sua crença, se você acredita ou não em reencarnação, e o mérito desse pequeno vídeo não é esse, mas é trazer assim que com certeza se os que partiram pudessem falar conosco, eles falariam com certeza, seja feliz e continue a sua vida, porque eu já cumpri a minha missão aí, e tá tudo certo. Vai mostrar durante o filme também que, de certa maneira, ele honra, né, ele honrou o pai numa enfermidade que o pai tinha, ele repetiu a enfermidade, e aí eu sei que o tema é meio polêmico, né, alguns vão falar de doenças genéticas, eu acredito muito mais na consciência genética, ou seja, eu acreditar que para fazer parte daquilo eu tenho que repetir as doenças e as enfermidades. Tanto é que de uma família, por exemplo, onde os pais são diabéticos, nem todos os filhos vão desenvolver a diabetes. Por quê? Porque se fosse genético, todos desenvolveriam. Mas por que não é? Porque algumas coisas comportamentais, alguns compromissos em honra a essa família são adquiridos e aquilo que a epigenética fala. Então eu libero a permissão daquela doença se desenvolver. Porque nós nascemos com possibilidade de desenvolver praticamente todas as doenças. Porém, a epigenética é aquilo que nos protege. Tem coisas que eu dou permissão para serem desenvolvidas, tem coisas que eu não dou. Quando nós temos consciência disso, nós podemos mudar, inclusive, as formatações e programações que nos trazem algum tipo de prejuízo, seja ele físico, seja ele mental ou psíquico. O filme traz de uma maneira muito engraçada, ele tem um humor maravilhoso. A gente, que ontem estava no Cine Arpia, partilhávamos sobre isso, que o filme faz chorar e faz rir o tempo todo. Por quê? Porque ele mexe exatamente na história de cada um, no sentido de ele te força a prestar atenção nas pequenas coisas. Porque quando nós estamos na dor, a tendência nossa é só olhar o lado negativo. E o filme mostra o tempo todo como se a vida estivesse forçando o Otto a ver que existem outras perspectivas,
que se ele der um passo um pouquinho para frente, ele vai conseguir enxergá-las. Então, aquilo que era insuportável para ele, aos poucos, ele vai entendendo e vai engolindo e vai aceitando. Essa transformação que a gente vai vendo durante o filme é muito bonita, porque ainda que ele aparentemente não goste, fique ranzinza com algumas situações, como por exemplo um gato, que ele não gostava de gato, porque o gato lembrava também a esposa que tinha um gato, e aí aparece um gato lá do nada, lá onde eles moram, e ninguém cuida do gato, e começa a nevar, teve uma nevasca, e o gato quase que morre. E aí, uma não podia pegar o gato porque era grávida, a outra não podia pegar o gato porque era alérgico. Resumindo a conversa, o gato vai morar com o Otto, que rejeitava o gato a todo custo antes do evento, e aos poucos ele vai se deixando conquistar. E a gente vai percebendo então que ele não é uma pessoa ruim, uma pessoa amarga, ele é apenas uma pessoa que se amargurou, né? Que ficou ranzinza por causa da visão que ele tinha da vida, que era: a vida não sorri para mim, então eu não tenho por que sorrir para a vida. Essa mensagem, ainda que curta, espero que você possa realmente fazer diferença. Se puder assistir, falo novamente. Para mim é um dos melhores filmes com a temática de luto que eu já vi. Tem outros, mas esse de maneira especial. É um filme super recente, né? Saiu esse ano no cinema, já está aí nos streams. Então vale muito a pena. O Pior Vizinho do Mundo, com o Tom Hanks. Depois você deixa aqui o seu comentário se você já assistiu esse filme. Coloca a sua impressão, qual foi a mensagem que você teve, e depois isso compartilha com mais pessoas para que mais pessoas possam entender e chegar a ver esse filme também, porque vale muito a pena. Um ótimo dia para você.